no mês de dezembro, se não me engano, né, eu trouxe uma palavra aqui na igreja que falava: até quanto você me ama. Não sei quantos de vocês estavam aqui, ó, tem aqui atrás, viu, querido? Ó. Não sei quantos de vocês estavam aqui na igreja nesse dia que eu ministrei, né, e eu vou pregar hoje a parte 2. Só que eu só vou dar uma relembrada, porque quando nós passamos por situações difíceis, é um momento que Deus fala muito com a gente, né? Se nós nos abrimos para Deus, Deus fala muito ao nosso coração. E naquele mês, Deus falou muito comigo em relação ao Salmo 91. Até usou uma irmã querida aqui da igreja, que passou para mim uma mensagem, falou para mim: pastor, eu sonhei com você, e Deus me deu este texto, né, do Salmo 91, para você meditar. E naquele dia eu comecei a meditar no Salmo 91, e Deus me deu um versículo chave, que eu me apeguei a ele, que eu gostaria de ler com você no Salmo 91, o versículo 14. E ele diz assim, pois que, vou pedir, esperar para quem quiser abrir, né? Salmo 91, 14. Um salmo tão conhecido, né, de todos nós, mas que muitas vezes se tornou só um amuleto na vida das pessoas. Mas essa palavra, eu creio que ela se tornou vida para mim, e ela vai se tornar vida para o seu coração. No Salmo 91, 14 diz assim, talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente, mas é quase igual, né? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Né? E o Senhor falou comigo nesse texto que Ele sonda o nosso coração, que Ele sabe o quanto nós o amamos, né? E que muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está observando, mas Deus está olhando lá dentro do nosso coração. E Ele falou assim para mim, Ele estava falando assim para mim, porque você me amou, sabe? Ele estava falando para mim isso, mas eu quero que você traga para a sua vida. Mas Ele falava assim para mim, porque você me amou, eu a livrarei. E Ele falou, poloei, né? Colocarei você num alto retiro, porque conheceu o meu nome, né? Porque muitas vezes a gente, como a gente cantou agora com o Bruno, a gente tem que viver uma dimensão diferente como cristão, sabe, queridos? Nós precisamos viver numa dimensão acima da tempestade. A tempestade, ela não vai deixar de chegar na nossa vida e na nossa casa. Mas se a gente ficar no meio da tempestade, a gente vai sentir as trovoadas, a gente vai sentir os ventos, a gente vai sentir angústia. Mas se a gente aprender a voar acima dessas tempestades, né, que é o lugar onde Deus quer que nós estejamos, nós estaremos seguros. Então aqui que o Senhor falou isso para mim, que Ele ia me colocar num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Deus sabe quem conhece o seu nome. Deus sabe quem o conhece, quem o busca, quem clama a Ele, sabe? Então que nessa manhã o Senhor renove você, porque Deus tem promessas para a tua vida, sabe? Deus tem tantas coisas. Ele falou, Ele me invocará e eu lhe responderei. Quer dizer, você vai falar, você vai pedir, Deus vai te responder. Estarei com Ele na angústia. Então nós não estamos sozinhos quando nós estamos passando por lutas, né? Livrá-lo-ei e o glorificá-lo-ei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, sabe? Então essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas nesses dias, e Deus nos coloca à prova, gente, sempre, né? E eu gostaria de ler com você um texto de Gênesis capítulo 22, porque Deus colocou um homem à prova aqui, que era Abraão, e não é diferente nas nossas vidas, e eu tenho procurado aprender com esses homens da Bíblia, qual é a reação que eles têm diante dessas dificuldades, dessas adversidades, né? Diante das provas. Ninguém está livre de provas. Às vezes a gente está vivendo um momento tão gostoso, não tem nada acontecendo, de repente tem uma reviravolta, vira tudo de ponta cabeça, não é verdade? E aí? E aí? Mas aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1, eu gostaria de ler com você. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento,
tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Amém, queridos? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que a nossa vida, ela é uma vida, né, cheia de desafios, cheia de provas. Deus sempre está provando muitas vezes o nosso coração, provando as nossas reações, e não foi diferente na vida desses homens de Deus e não é diferente na nossa vida, né? E nós vemos aqui na vida de Abraão, que Abraão sonhava em ter um filho, né? Porque Deus deu uma promessa para ele, que ele teria um herdeiro, que esse herdeiro ele ia herdar suas promessas, ia ser a sua descendência. Mas o que aconteceu? Eles esperaram muito tempo. Deus deu para eles um filho na velhice. Ele tinha 100 anos de idade e a sua esposa tinha 90 anos de idade. Então imagina o tanto de tempo que eles esperaram, mas a promessa se cumpriu. Mas num determinado dia o Senhor falou para ele assim: toma o teu filho agora, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Imagina, Deus deu para ele aquele filho que ele tanto esperava. E de repente o Senhor manda ele oferecer o filho dele como oferta. O normal era uma oferta de animais, né, de cordeiro, de outros tipos de animais, mas não é oferta humana. Mas o que me chama a atenção na vida de Abraão, né, que ele disse assim: Senhor, eis-me aqui. E a primeira coisa que ele fez, ele não questionou. Sabe, e muitas vezes quando nós passamos por alguma prova, que Deus nos coloca à prova, a primeira coisa que nós começamos é a questionar Deus. Nós queremos achar um culpado para aquela situação. Nós começamos a olhar para as pessoas muitas vezes com outros olhos. Nós não conseguimos enxergar o que será que o Senhor tem para mim, o que o Senhor vai fazer. Mas olhar para dentro, nós olhamos primeiro talvez para os outros. E a primeira coisa que Deus falou comigo, que Deus queria dar uma profunda experiência com Ele. E Deus quer nos dar profundas experiências com o Senhor o tempo todo. Deus estava aprofundando a sua capacidade de obedecer a Deus e desenvolver o seu caráter. Então Ele quer aprofundar a nossa capacidade de obedecer ao Senhor. Porque muitas vezes a nossa obediência, queridos, é uma obediência parcial. Ela é uma obediência
momentânea. Mas o Senhor quer ir muito além. O Senhor quer que você obedeça sem questionar. O Senhor quer que você veja o que você está passando. Você obedeça independente das circunstâncias. Você tem que crer que o Senhor é com você em todo o tempo. Que Ele não vai te abandonar, mesmo fazendo um desafio tão grande como esse, como fez para Abraão. E aqui diz que o Senhor, Ele se levantou, Abraão, de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Né? Deus queria trabalhar na vida dele. Deus deu uma direção para ele. Ele falou assim, vai para o Monte Moriá. E o Monte Moriá, ele ficava a uma distância mais ou menos de 80 a 100 quilômetros do lugar onde ele estava. Sabe, era um percurso bem grande. Né? E muitas vezes é assim na nossa vida também. O Senhor manda a gente para uma direção, manda a gente fazer determinadas coisas, né? E às vezes a gente fica calculando tanto de tempo que a gente vai gastar. Ele não questionou nada, ele foi, sabe? Era um deserto, não tinha carro, não tinha meios de transporte, talvez ali era uma mula, um burro, né? Que levavam eles, mas era cansativo, passava calor, passava frio, porque no deserto ou é muito quente ou é muito frio. Né, mas ele não questionou e ele foi para o lugar onde Deus, né, queria que ele fosse. Né? Como vocês têm vivido nesses dias? Né? Que provas que vocês têm passado nesses dias? Que promessas que você tem esperado em Deus que talvez ainda não se cumpriram? Né? Ou então talvez se cumpriram, mas agora está dando tudo errado. Né? Talvez você está questionando Deus, você começa a entrar em crise, começa a questionar em Deus. O Senhor está falando para você nesta manhã, não questione Deus, não questione Deus, só siga a direção, vai para o Monte Moriá, vai para o lugar onde Ele mandar você ir. Ali é o lugar onde Deus vai sustentar a sua vida. E mais para frente ele fala assim, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sabe, ele foi para lá sozinho, ele levou o seu filho, mas aquela experiência que ele teria era para ele. Sabe, Deus não queria tratar na vida de Isaque, Deus queria tratar na vida de Abraão. Deus queria ver onde estava o coração de Abraão. Sabe, Deus muitas vezes nesses dias está tratando do teu coração. Porque o nosso coração, queridos, muitas vezes se volta, sabe, para as coisas deste mundo. O nosso coração, ele se distancia de Deus. Sabe, muitas vezes as provas vêm para trabalhar na nossa vida, para trabalhar na nossa forma de buscar a Deus. Né? Nós colocamos muitas vezes Deus em segundo lugar e não em primeiro. Né? E aqui ele fala que ele foi para o local onde o Senhor mandou ele ir e levou o seu filho. É claro que Deus também daria uma experiência para o seu filho, mas nesse texto Deus queria dar uma experiência para Abraão. Deus quer dar uma experiência para você nesses dias. Por mais que tenham pessoas do seu lado, por mais que você tenha uma família, por mais que você tenha, sabe, pessoas que trabalham junto com você, não importa, Deus pode até dar uma experiência para essas outras pessoas por tua causa, mas Deus está falando com você. A experiência que Ele está dando é individual, ela não é coletiva. Essa experiência que Deus está dando é para provar o teu coração, para ver o que está no seu coração. E ali fala, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, sempre, a gente vai chegar sempre no final, e sempre vai chegar, sabe? E o que será que vai acontecer agora? Né? Se você crer em Deus, se você descansar em Deus, se você buscar Ele corretamente, se você obedecer a sua palavra, se você continuar esperando nas suas promessas, no tempo certo, Deus vai enviar o escape. Deus vai enviar o escape para a sua vida, sabe? Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer, sabe, do nosso jeito em tudo. Nós queremos mandar, nós pensamos e agimos e achamos que não vai ter consequência nenhuma, sabe? Nós somos ansiosos e Deus está trabalhando muitas vezes na nossa vida nisso, né? No dia de amanhã. Essa semana eu tive uma experiência, né, com o Renato, e Deus trabalha muito na nossa vida através das pessoas que estão mais próximas de nós. E nessa segunda etapa da quimioterapia,
quero confessar para vocês que eu fiquei ansiosa, porque eu não sabia como iria ser. Daí comecei a abrir meu coração com ele. E ele pegou e me deu uma dura, sabe? Daí eu falei para ele assim, não é hora de você me dar dura, é hora de você me consolar, sabe? Então, às vezes a gente quer ouvir, a gente fala o que a gente quer, mas a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir. E naquele momento, de certa forma, ele me deu um chacoalhão, porque ele falou, você não vai ficar olhando para as circunstâncias, você vai olhar para as promessas, você não vai sentir nada, porque o diabo ele vem e começa a ministrar na nossa mente, né? Que aquela situação ela é terrível, que esse tratamento vai ser pior do que você imagina, porque ele fica trabalhando na sua mente, né? E assim da sua realidade. E naquele momento, ele foi a voz contrária que eu precisava ouvir, mas eu não queria ouvir, sabe? E naquele momento, eu fiquei até com raiva dele, né? Sou de carne e osso, viu, gente? Não se espantem comigo, né? Mas depois Deus foi trabalhando no meu coração, né? Ele também se arrependeu de ter falado daquele jeito comigo, né? Mas eu vi assim, que Deus estava trabalhando na minha vida e na dele, né? Porque ele falou assim, se você se desestrutura, todo mundo se desestrutura aqui em casa, né? E é mais ou menos assim, gente. Sabe, a gente tem que entender que a nossa posição, as nossas reações, elas podem desestruturar uma casa, elas podem desestruturar um casamento, ela pode desestruturar uma empresa, pode desestruturar qualquer coisa, um ministério, sabe? E nesses momentos, são os momentos que Deus está nos provando que a gente tem que ter equilíbrio, provando que a gente tem que ter domínio próprio, sabe? Provando que a gente tem que aguentar firme, não importa o que vai acontecer, né? E eu sei que, sim, que Deus foi trabalhando muito na minha vida naquele momento, né? E Deus está fazendo isso com você também. Nós somos impulsivos, nós deixamos muitas vezes o diabo ministrar no nosso coração, damos lado para o diabo, mas graças a Deus que Deus coloca umas pessoas para dar puxão de orelha em nós, sabe? E se você hoje está levando um puxão de orelha, é por amor a você. Pare de olhar para as circunstâncias, né? Pense na promessa, pense que você não está indo para o Monte Moriá sozinho. O Senhor mandou você ir para lá, mas Ele não mandou você ir sozinho, né? Ele está junto com você, Ele enviou um anjo junto com você. Amém? Então, descanse em Deus, relaxe, olhe para as promessas ainda não se cumpriram na nossa vida. É que a gente olha tanto para o problema que a gente não consegue enxergar as promessas do Senhor se cumprindo. E ali fala assim, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, né? Deus proverá o holocausto, Deus proverá para a sua vida, Deus proverá aquilo que você precisa. Deus é Deus de provisão, Deus é Jeová Jiré, Deus de provisão. Você precisa conhecer desse Deus, sabe, que provê não só na área financeira, mas provê em todas as situações, em todas as circunstâncias, né? E aqui chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, no versículo 9. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Sabe, gente, ele foi até o fim. Ele não titubeou, sabe? Ele continuou obedecendo ao Senhor, mesmo colocando ali aquilo que era mais precioso para a sua vida, que era o seu filho, sabe? E eu até anotei uma coisa, que no pé do monte, né, é o lugar de resolver se você vai prosseguir ou se você vai desistir, sabe? É naquele lugar que Deus está provando o teu coração, se você vai continuar, se você vai continuar firme, crendo nas promessas do Senhor, mesmo que você não esteja vendo elas, mas se você vai continuar firme nas suas promessas, ou se você vai desistir, sabe? Deus está olhando para a sua reação, Deus está olhando para o seu coração, e no pé do monte é que você vai tomar posse das promessas do Senhor. É naquele lugar onde você não vê nada, é naquele lugar onde você não consegue tocar em nada, é naquele lugar que você não ouve nada, mas é naquele lugar que você toma posse das promessas do Senhor, sabe? Então a gente tem que aprender que Deus quer nos levar a um lugar muito mais alto. Deus tem planos e projetos para a nossa vida, e quem limita isso na nossa vida somos nós mesmos. Nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Deus quer hoje
quebrar barreiras no teu coração. Deus quer romper fortalezas na sua mente e na sua alma. Deus precisa trazer libertação para você, porque você não vai ter uma pessoa todos os dias para falar para você, vai por aqui, vai por ali. Você vai ter que ouvir o teu coração, e se o teu coração não for de Deus, você vai se perder. Se o teu coração não estiver firmado em Deus, nas promessas de Deus, você vai se desviar. Mas Deus está te levando a uma profundidade muito maior nesta manhã. Deus está te levando a lugares que você nunca foi. Deus está mandando você continuar perseguindo aquilo que você continua buscando. Não é para você olhar para a distância, são 80, 100 quilômetros. Vai ser cansativo, vai ser doloroso, você vai passar por calor, você vai passar por frio, mas eu sou contigo. Você não está sozinho, eu vou enviar um anjo ao teu redor. Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de você, Ele vai eliminar as aves de rapina que tentam roubar as promessas de Deus da sua mente. E aqui continua dizendo assim, chegaram, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, né? Ele foi até o final. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então o Senhor, no momento certo, Ele vem com a provisão, queridos. O Senhor muitas vezes prova o nosso coração até o final, para ver onde o nosso coração está. Sabe, se nós amamos mais as pessoas, se nós amamos mais as coisas, ou se nós amamos mais ao Senhor. Uma vez eu fui num encontro já contei várias vezes aqui na igreja, mas sempre tem gente nova, então a gente acaba falando. Uma vez eu fui num encontro de mulheres, e a Giovana era bem novinha, ela tinha meses, eu tinha acabado de parar de amamentar ela, e eu não ia no encontro por causa dela, mas até que eu falei, não, eu vou, e eu fui, cheguei lá, e minha cabeça não saía da minha casa. Eu ficava o tempo inteiro pensando, né, como é que o Renato estava cuidando dela, ficava pensando o que estava acontecendo, e não conseguia me desligar. E uma jovem se aproximou de mim e falou assim, olha, eu não te conheço, mas o Senhor mandou falar assim para você, que aquele que não deixa pai e mãe, filho e filho por mim, não é digno de mim. E naquele momento eu entendi que a minha filha, ela era muito importante para mim, mas ela não podia ser mais importante do que Deus na minha vida. Sabe, gente, às vezes a gente troca Deus pela nossa família. Eu não estou dizendo que a nossa família não tem que ser prioridade, porque para mim minha família é prioridade. Eu cuido da minha família, das minhas filhas, do meu marido, né? Mas Deus tem que estar acima de todas as coisas. E tem muita gente que deixa de vir na igreja por causa de filho. Tem muita gente que coloca o filho em pedestais, né? Coloca o marido em pedestais, coloca coisas em lugares onde não é para colocar. E daí vem um ensinamento. Daí Deus nos permite passar por situações, muitas vezes, para a gente começar a colocar as coisas no seu devido lugar, né? Os seus filhos são muito importantes para você, mas Deus tem que ser mais. Porque se Deus não estiver à frente, você não vai ter sabedoria para cuidar dos teus filhos. E assim por diante. Então, queridos, nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. As provas vêm para a gente aprender a priorizar aquilo que é para priorizar. Às vezes nós deixamos de priorizar, né, aquilo que é importante. O versículo 13 diz assim, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Então, quando nós reagimos como Deus quer que nós, né, devemos reagir, o Senhor nos abençoa. Ele falou, deveras te abençoarei. O Senhor deveras te abençoará.
Ele vai abençoar não só Isaac, mas toda a sua descendência. E vai ser assim na sua vida. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a se desapegar de coisas, muitas vezes, que têm prendido você. De pensamentos, de situações que ficam o tempo inteiro rodeando a sua cabeça, a sua mente. E não deixa você viver aquilo que Deus quer que você viva. O Senhor hoje quer te libertar nessa manhã. Daqui a pouco eu quero estar orando por você, para que o Senhor venha romper cadeias na sua mente, te libertar de grilhões que te prendem muitas vezes, te prendem às coisas deste mundo, te prendem a esta terra, e você não consegue enxergar a dimensão que Deus tem para você e para sua casa. E ali fala assim, possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Queridos, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos capacita, Ele nos fortalece. E não existe gigante nenhum que se levante diante de nós que não vai cair. Então, se Ele tem te chamado nesses dias, se Ele tem muitas vezes colocado situações difíceis à frente de você para que você possa vencer, né? Não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, que você possa ter o coração que Abraão teve, um coração obediente à voz do Senhor. Não questione, pare de questionar, pare de ficar procurando soluções, procurando respostas. Deus tem a resposta no tempo certo. As coisas vão acontecer no tempo determinado do Senhor. Amém? Eu gostaria que você lisse comigo no Salmo 25, versículo 12, do 12 ao 14. Eu vou ler numa outra versão, se você quiser acompanhar comigo aqui. Diz assim: aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Então aqui fala que o Senhor, né, aqueles que temem ao Senhor, que temem aquilo que Ele fala para a gente fazer, né, fala que Ele vai ensinar o caminho que a gente deve seguir. Você não vai queimar a sua cabeça, Ele vai ensinar o caminho que você deve seguir. E fala assim, e eles sempre terão sucesso, você sempre terá sucesso. Amém, queridos? E a terra prometida será dos teus filhos. Então pare de lutar sozinho, descanse em Deus. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ele é nosso amigo. E lhes ensina as condições da aliança que fez com Ele. Ele vai ensinar tudo como você deve fazer. Ele vai ensinar como você deve reagir. Lá em Isaías capítulo 55 fala que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos, né? Eles são muito mais altos do que os nossos. Então aquilo que Deus tem para a tua vida é muito melhor daquilo que você quer para a sua vida. E eu queria assim, encerrar lá em Efésios capítulo 3, porque nós temos falado sobre a plenitude de Deus. Este ano será o ano da plenitude de Deus nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter esse coração sempre disposto a obedecer, sem questionar. Efésios capítulo 3, eu vou ler na Bíblia Nova Linguagem de hoje. Plenitude, se você for olhar no dicionário, fala que plenitude é ser completo, pleno e cheio. E é isso que Deus tem para você. Deus quer que você seja pleno em tudo, na presença dEle, né? No cuidado dEle, completo, cheio, você sinta que Ele é com você. Efésios capítulo 3, ele fala assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, 3,14. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Sabe, eu quero que vocês, queridos, eu estou desejando para a vida de vocês, né, que vocês sejam espiritualmente fortes. Sejam espiritualmente fortes. Então, não olhe para as provas vão fortalecer você espiritualmente.
e fala assim: peço também por meio da fé que Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Né? Você precisa conhecer esse amor de Deus pela sua vida. Você ainda não conhece. Você não conhece a altura, você não conhece a profundidade, você não conhece o comprimento, a largura, e você precisa conhecer, porque muitas vezes nós conhecemos só uma parte daquilo que Deus tem para nós, né? Deus é tudo e Ele quer se manifestar completamente na nossa vida. E Ele fala assim: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Amém? Então, eu quero orar para que vocês venham a conhecer esse Deus na sua plenitude. O amor dele pela sua vida na sua plenitude. Eu quero orar para que nesta manhã você seja curado. Eu quero orar nesta manhã para que você seja liberto. Porque muitas coisas têm prendido a sua vida. Os teus pensamentos muitas vezes não são os pensamentos que Deus tem para você. Deus quer renovar a sua mente agora. Deus quer renovar as suas emoções. E eu quero que você coloque agora diante do Senhor a sua vida. Coloque agora o que você tem vivido. Eu não conheço a tua vida, não sei se você tem passado por provas, se você tem sido colocado, né, diante de provas como eu, né, talvez não seja a enfermidade, mas um deserto que tem durado muito tempo na tua vida, na vida financeira, sabe, no teu casamento. Tem pessoas que convivem, né, com problemas no casamento anos e anos e se acomodam nessa situação. Deus está trabalhando na nossa vida, queridos. Deus não tem mais coisas velhas, Deus tem coisas novas para nós. Mas para isso a gente precisa desejar essas mudanças. Entender que Deus quer nos levar a uma intimidade muito maior. Deus quer nos fortalecer espiritualmente para a gente passar por qualquer situação, né, inabaláveis. Amém? Eu quero orar por você agora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Né? Não conheço você, não sei se teu problema são, talvez os teus filhos têm trazido muito problema para você. Né? Mas continue confiando em Deus. Continue confiando nas promessas do Senhor. Né? Situações que você tem vivido, talvez que eu não sei, mas Deus sabe. Deus é um Deus que sonda e conhece o nosso coração. Senhor, eu quero colocar, Pai, as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã. Pai, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor nos coloca à prova, Pai, muitas vezes, como o Senhor colocou o teu filho Abraão, Pai. Senhor, Isaac era o filho da promessa. Senhor, o Senhor deu para ele um presente, Pai, e depois quando ele estava usufruindo deste presente, o Senhor de repente pede este presente de volta. Pai, o Senhor quer dar-nos um coração, Pai, disposto a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. O Senhor quer dar um coração para nós, Pai, liberal. O Senhor quer nos dar um coração, Pai, desprendido. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu não sei em que áreas, Pai, os teus filhos têm passado por lutas, mas o Senhor diz nesta manhã que o Senhor vai prover, que o Senhor vai ser a tua provisão, que não é para você olhar para as circunstâncias, não é para você temer, mas é para você obedecer, independente daquilo que você está vendo. Obedeça independente daquilo que você está vendo. Continue com os teus olhos na promessa. E o Senhor nos leva hoje, Pai, nos colocarmos diante do Monte Moriá, que é o lugar da decisão, é o lugar onde nós podemos continuar, ou é o lugar onde nós podemos desistir, Pai. Mas o Senhor não tem filhos covardes, o Senhor não tem filhos, Pai, que retrocedem, mas o Senhor tem filhos, Pai, que levantam a cabeça, Pai, independente das circunstâncias, e continuam confiando no Senhor, e continuam esperando no Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor vai trazer a provisão até o último minuto. Senhor, eu quero colocar a vida dos teus filhos, a minha vida diante do Senhor, Pai, e traz libertação, Pai. Senhor, quebra o jugo nesta manhã. Senhor, pensamentos equivocados, Pai, sentimentos que o Senhor não plantou no nosso coração. Nesta manhã o Senhor esteja arrancando tudo aquilo que está roubando as forças do teu povo,
tudo aquilo que está, Senhor, tirando os olhos da visão, que está tirando os olhos daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nesta manhã, Pai, liberta. Nesta manhã, quebra essas cadeias, rompe os grilhões para que nós possamos experimentar o melhor desta terra, para que nós possamos enxergar, Pai, o Cordeiro, nós possamos enxergar a provisão, que nós possamos enxergar, Pai, o Teu amor pelas nossas vidas. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluias.